A Operação Prato, ela é bem conhecida, assim, já saiu na mídia, vários programas de televisão. Mas o que antecedeu a Operação Prato, que é o nome dado pela Força Aérea a essa operação militar, os casos começaram bem antes, no Maranhão, já no meio do ano de 77 no Maranhão, vários casos em que luzes surgiam e atacavam as pessoas, né? Um dos casos mais emblemáticos é da Ilha do Caranguejo. Eu até fui lá, no Maranhão, no ano passado. Tentei ir nessa ilha, mas é uma ilha hoje que está sob a administração da Marinha. Então você tem que ter uma autorização para ir lá. Em 77, 4 pescadores, eles passaram a noite na ilha, porque a maré subiu, eles não conseguiram, quer dizer, a maré baixou, eles não conseguiram retornar para a capital. E de manhã, um pescador amanheceu morto, totalmente queimado, e os outros 3 gravemente feridos. O caso foi pesquisado, foi investigado pela polícia, se tornou mundialmente famoso esse caso da Ilha do Caranguejo, né? Pela agressividade. Esse aí, ó, que aparece na tela, é o Firmino Dias, que foi um dos sobreviventes do barco onde houve esse ataque. Ali ele mostra uma parte queimada, né? Uhum. E logo depois, 9 anos depois, aconteceu praticamente um caso semelhante lá na Ilha do Caranguejo, onde houve a morte de um outro pescador. Mas aí, dando sequência, né, Mas esse Firmino, os 2 sobreviventes, eles falaram alguma coisa? Eles viram? Eles não viram nada. Eles acordaram de manhã e todos eles estavam queimados. E um estava morto. Em grave processo já de putrefação. Uma coisa que espantou a polícia técnica, né? A coisa totalmente atípica que aconteceu. Então, assim, um escritor lá na Amazônia, chamado Daniel Rebiso Gese, fez um livro chamado Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Né? Esse livro, ele relata casos que aconteceram bem antes dessa operação que nós vamos entrar agora, né? Uhum. Ele fez um apanhado desse livro em que ele detalha dezenas de casos de perseguições, de mortes, de pessoas que eram atacadas por uma luz que sugava o sangue. Então ela pegou o nome de luz vampira. Uhum. Né? Aí lá em Colares, há vários termos, né? Chupa-chupa, suga-sangue. Né? Aí na sequência aí, eu vou pedir para a Amanda colocar que foram várias reportagens que saíram nos jornais, bem antes de deflagrar essa Operação Prato. Aqui a gente vê, tá vendo, alguns recortes de jornais detalhando a agressividade desse fenômeno. As pessoas chegavam a se reunir, várias pessoas numa casa, porque eram comunidades bem isoladas, elas ficavam com medo daqueles ataques das luzes, né? Então se reunia todos numa casa e ficavam todo mundo ali à noite se protegendo do ataque dessas luzes, né? Então, ali em Mosqueiro, né, que é uma ilha, os moradores armados para tentar se proteger dessa luz, né? Em face de tudo isso, o prefeito de Vigia, que é uma ilha próxima a Colares, ele mandou um ofício para a Força Aérea Brasileira pedindo que fosse feita uma pesquisa, uma investigação sobre isso, né? Sobre esse constante ataque, porque eram objetos voadores não identificados. E em 77... foi instaurada a Operação Prato. A Força Aérea Brasileira destacou o capitão Oiranger Holanda, né, para poder ir até Colares com sua equipe, e lá eles fizeram uma base, né, levaram metralhadoras, radares, helicópteros, quer dizer, um arsenal, e ficaram durante 4 meses nessa região, coletando informações, registrando fotos e vídeos, entrevistando as pessoas da comunidade. Para você ter noção do que aconteceu em Colares, Colares tinha na faixa de mais ou menos umas 4.000 pessoas que moravam, mais de 2.000 pessoas foram embora de Colares. Nossa Senhora! Com medo dessas luzes, metade, né? Da população. Aí tá a foto na sequência, a foto 7, que eu vou pedir para a Amanda colocar. Olha que interessante, a foto acima, é um objeto que foi visto em Colares, e a de baixo foi vista no Maranhão 1 ano antes. Bem similar, a gente vê que os objetos são bem similares, ou seja, várias comunidades bem isoladas, entre elas, principalmente na década de 70, né? Sim. Na Amazônia, imagina ali a dificuldade, né, de transmissão de informação.
mas os relatos eram bem idênticos. Eles detalhavam que as pessoas viam uma luz, só que por detrás daquela luz, eles conseguiam observar um objeto que tinha um formato como se fosse uma lata de refrigerante, né? E esse objeto emitia uma luz que nas mulheres pegava no seio direito e deixava 2 marcas, 2 perfurações. E, segundo ela, sugava o sangue dessas pessoas, né?